Olá, começa agora mais um Alesp Conecta e hoje nós vamos falar sobre endometriose, entender melhor essa doença que afeta as mulheres. E para me ajudar nesse bate-papo de hoje, eu recebo a doutora Karen Rocha de Paul, que é médica ginecologista, obstetra e de reprodução humana. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, doutora Karen. Obrigada, Amanda. Tudo bem com vocês? Doutora, a gente muitas vezes fala endometriose, mas nem todo mundo sabe o que é essa doença. Então, eu gostaria que a senhora explicasse um pouquinho para a gente o que é e quais são os principais sintomas. Tá. Então, assim, a gente precisa partir do ponto de vista anatômico. O útero, ele tem 3 camadas. Uma camada externa, a camada do meio, que é a parte muscular, e a camada interna, que é o endométrio. O endométrio é que menstrua todo mês. Então, todo mês, esse endométrio ele cresce, não vem nenhum nenê, e aí ele descasca e vai embora. O que é endometriose? É esse endométrio fora do lugar que ele deveria estar, que era dentro do útero. Então, às vezes porque volta o sangue pela trompa, por uma questão genética, a paciente tem endométrio fora do lugar. Então, ele tem endometriose. E essa endometriose, ela pode estar no ovário, pode ficar do lado de fora do útero, pode ficar no intestino, na bexiga, nas trompas. E o que acontece? Essa paciente vai estar menstruando pelo endométrio normal, mas também por este endométrio fora do lugar. Então, a endometriose nada mais é do que uma menstruação que não está no lugar certo. E sangue fora do lugar certo dói. Então, a maioria das vezes a gente pensa em endometriose por causa da dor. Então, a paciente está menstruando, só que é uma dor a mais. Não é aquela cólicazinha uterina que fica só aquela espremeção. Não, às vezes parece que está enfiando uma faca na pelve dessa paciente. Às vezes ela, para fazer xixi, ela tem dor e sangra. Às vezes, para fazer cocô, tem dor e sangra. Então, a doença, basicamente, o sintoma principal dela é a dor. E por causa desses sangramentos fora do lugar, principalmente quando acontece na parte de ovário e trompas, pode causar um entupimento das trompas, o que causa também infertilidade. Então, a endometriose, maioria das vezes, a gente tem esses 2 sintomas: infertilidade e dor. Mas existe endometriose sem dor, sem nada. Às vezes a gente faz um exame e acha. Então, muito mais a gente vai atrás da paciente quando ela vem com dor ou com infertilidade e a gente vai ver se ela tem endometriose. Doutora Karen, o que causa endometriose? A genética é relevante? Por que algumas mulheres têm, por que outras não têm? Sim, a gente acha que tem a ver com genética, ainda não se sabe bem qual o gene, tá? E tem um pouco a ver, porque a endometriose ela começou a ficar mais comum quando as mulheres se permitiram menstruar mais. Então a gente acha que tem aí um defeito, talvez, anatômico, ou um defeito da própria imunidade da pessoa, que não consegue ver essas células de endométrio fora do lugar e atacá-las. Então, o fato da gente menstruar mais por causa do uso do anticoncepcional, pelo planejamento familiar, então a gente está escolhendo ter gestações mais tardias, o que deixa a gente menstruando mais tempo. Antigamente as mulheres quase não menstruavam, porque se casava cedo, se engravidava cedo, e aí ou você estava grávida ou você estava amamentando. Então, basicamente, as avós, as bisavós que tiveram aí 9, 10, 14 filhos, não menstruavam. Então, a gente não tem muito dado para falar se isso não era uma coisa que poderia ter acontecido antes, se o pessoal menstruasse mais. O que a gente sabe é que agora, a partir de 1970, quando se permitiu essas menstruações para as mulheres, foi aparecer mais a endometriose.
Existe uma faixa etária em que a doença é mais comum? Pergunto isso, doutora Karen, porque muitas vezes a gente vê, né, as meninas mais novas que estão no início do ciclo menstrual que reclamam muito, né, de dores, de cólicas insuportáveis, que acabam tendo que recorrer a remédios, algumas até vão parar, né, no hospital. Existe uma faixa etária em que essa doença é mais comum e essas cólicas muito fortes quando você é muito jovem, já pode aí trazer um indício, já é algo para ficar de olho? Então, a gente tem a cólica, na verdade, ela é uma sensibilidade do seu útero. Então, muitas vezes as pacientes jovens que nunca menstruaram, então começa a menstruar a partir dos 12, 13 anos, o útero que nunca menstruou começa a menstruar. E aí ele tem que mandar esse sangue embora. Então ele contrai bastante e muitas vezes a paciente tem uma sensibilidade maior. A endometriose não tem uma época certa para aparecer. Ela pode aparecer em adolescente, ela pode aparecer em adultas. A maioria das vezes a gente dá o diagnóstico a partir dos 25 anos, porque aí já tem um nível de menstruação que está vindo há mais tempo. Mas assim, ela não tem uma idade certa. E o fato de ter cólicas, a gente suspeita de endometriose, mas muitas vezes, principalmente na paciente jovem, é só cólica. E aí aí a gente tem que usar medicações para aliviar as dores. Às vezes a gente tem que ver se não tem nenhum tipo de malformação anatômica, né? Então, na paciente muito jovem, o adolescente entre os 12 e 19 anos, não é tão fácil assim de dar o diagnóstico de endometriose. Pode acontecer, mas a maioria das vezes é muito mais pela sensibilidade do útero. Os diagnósticos a gente acaba dando acima dos 20 anos, porque aí já tem essa história da paciente que menstrua, que tem dor, e aí a gente vai conseguir ver em alguns exames, principalmente no ultrassom transvaginal, ultrassom pélvico, ultrassom com preparo intestinal e até a ressonância magnética, para ver se realmente vai dar para a gente os indícios de suspeitas de endometriose. Mas a maioria das vezes, não adolescente, é mais cólica, é uterina. E quando passa dos 20 anos, aí a gente começa a pensar mais na endometriose. A senhora citou logo no início da nossa conversa, né, que uma grande característica da endometriose é a dor, né? Então, muitas pacientes acabam indo em busca de uma ajuda profissional porque é uma dor que ela não consegue suportar. Mas a senhora também falou que tem aquelas que não sentem dor, né? Neste caso, né, como que é feito o diagnóstico? Gostaria que a senhora falasse um pouco da importância desse acompanhamento médico no dia a dia. Então, assim, como a gente faz muito. As mulheres têm esse cuidado. Então, eu tenho muitas pacientes que não têm nada e elas vêm no médico para saber se está tudo bem, para fazer um check-up. E isso a gente vê desde a adolescência, as mulheres se cuidam mais. E às vezes, mesmo uma paciente que não tenha nada, a gente acaba pedindo um ultrassom pélvico, um Papa Nicolau, às vezes pede um ultrassom de abdômen, e às vezes podem aparecer lesões suspeitas de endometriose, mesmo essa paciente não tendo nada. E muitas vezes a gente acaba da paciente que não tem dor, que não tem nada, às vezes a gente nem faz nada, porque muitas vezes o tratamento da endometriose é muito mais para os sintomas. Porque o que acontece? Essa paciente começa a ter dores que vão só aumentando. Para ter relação, pode ter muito mais dor, e relação tem que ser uma coisa que deve ser prazerosa. Então, quando ela começa com dor, isso pode atrapalhar nos relacionamentos que essa pessoa vai ter. Para quem está querendo engravidar, então, putz, eu tenho endometriose ou não tenho? O que está acontecendo? Então, assim, às vezes a gente tem que fazer alguns exames, mesmo sem a paciente ter sintomas ou queixas, e a gente suspeita da endometriose. Uma coisa que é super importante é que o diagnóstico de endometriose só se dá por cirurgia. A gente tem que fazer uma cirurgia, olhar lá dentro, tirar um pedacinho e esse pedacinho tem que dar endometriose. Esse é o único jeito de dar o diagnóstico de endometriose. Porque os outros exames que eu comentei aqui, a ressonância, os ultrassons, com preparo ou sem, eles me dão suspeitas de endometriose.
Tem até alguns exames de sangue que a gente faz, que é o tal do CA-125, que a gente usa ele muito mais para acompanhamento do tratamento, para a gente saber se essa endometriose está diminuindo. Doutora, a senhora falou sobre essa questão da cirurgia pro diagnóstico, né? Gostaria que a senhora explicasse também como que é feito o tratamento. Essa paciente, ela precisa passar por algum procedimento cirúrgico ou existe algum tipo de medicamento que é indicado? Conta pra gente como que é feito nessa parte para tratar essa paciente. Tratamento de endometriose. Então, você vai ver que muitos médicos vão falar várias coisas diferentes. Ainda é uma doença que tem muitas questões a serem elucidadas, né? Então, o tratamento da endometriose. Endometriose não tem cura. A gente fala que a gente tenta diminuir os sintomas ou o que a paciente está querendo para a resolução. Então, de todos os tratamentos, a gente tem medicações que diminuem os hormônios e te fazem não menstruar. Você tem os anticoncepcionais hormonais, onde a gente tenta suspender as menstruações desta paciente. Você tem as cirurgias, onde quando a gente tem cistos muito grandes ou acometimentos dos ligamentos uterossacros, que faz com que doa um pouco mais na hora da relação, ou cistos endometrióticos em parte de intestino, que faz atrapalha na parte da função intestinal. Então, a gente vai na cirurgia para tirar aqueles focos. Mas isso não quer dizer que eu estou tirando ou te curando da endometriose. A endometriose é uma doença onde a gente sempre vai estar acompanhando. Então, o tratamento, ele se baseia muito no que a paciente tem. Por isso que cada médico, às vezes, vai falar uma coisa. Quando eu estou com uma paciente com endometriose e que quer engravidar, eu não posso fazer muitos dos tratamentos hormonais. Por quê? Porque eu não vou fazer ela menstruar, eu não vou fazer ela ovular, o que vai atrapalhar para ela engravidar. Então, eu tenho que ver o que eu posso fazer que não vá atrapalhar a ovulação dessa paciente e que permita ela ter essa gravidez. Por isso que é uma coisa um pouco até incoerente, porque você vai num médico, o médico fala, tem que fazer cirurgia. Você vai no outro médico e fala, não, é só remédio. Ou o outro médico vai falar assim, não faça nada. Endometriose não mata. Endometriose não é como um câncer que vai trazer malefícios para você. O problema da endometriose é a dor, é qualidade de vida. Por isso, o tratamento ele é muito mais para a qualidade de vida da paciente do que para a endometriose. Porque a endometriose não é o problema, e sim é o que ela causa. A senhora citou numa questão que eu acho que é a grande preocupação, né, de algumas mulheres que são diagnosticadas com endometriose, que é essa relação com a gravidez. Né? É possível que uma paciente, mesmo com o diagnóstico de endometriose, possa engravidar? Qual que é o impacto que essa doença traz para a fertilidade? Tem muitas pacientes, às vezes, que você faz a cesárea e você vê vários pontos de endometriose. Ou seja, ela nem sabia que tinha endometriose, ela engravidou normalmente e tinha endometriose. Então, a endometriose em si, ela não vai causar infertilidade em todo mundo. Tudo depende de onde está essa endometriose. Como eu falei, essas células do endométrio, elas podem se grudar em qualquer lugar da barriga. Tem pacientes que a gente vê endometriose na cicatriz da cesárea, tem pacientes que a gente vê endometriose no umbigo, tem pacientes que vão fazer endometriose na parede vaginal. Então, assim, nesses lugares não vai atrapalhar. Quando atrapalha a endometriose para uma gravidez? Quando ela pega a parte de ovário, e aí ela muda a anatomia ou a localização do ovário, tirando ela de perto das trompas, ou quando pega a trompa, e aí a trompa cicatriza e ela fecha. Por isso que muitas vezes quando a gente faz uma cirurgia para ver se a paciente tem endometriose ou não, um dos procedimentos que a gente faz durante a cirurgia é jogar um contraste dentro do útero para ver se cora, se esse contraste sai pela trompa, mostrando se essa trompa está pérvia, está sem obstrução, né? Para ver se essa trompa está normal. Porque uma das coisas que a endometriose pode fazer é isso, dar essa coisinha da infertilidade na trompa. Doutora, no caso de uma paciente que tem endometriose e consegue engravidar, né?
é considerada uma gravidez normal? Entra aí no quadro de gravidez de risco? Como que é feito esse acompanhamento? A gravidez é completamente normal, tá? Porque os pontos de endometriose que a paciente tem vão diminuir. Por quê? Porque os hormônios da gravidez fazem com que o endométrio fique diferente. Então, os pontos de endometriose melhoram. Então, durante a gravidez, uma paciente com endometriose, ela é tratada como normal. O problema, às vezes, de quem tem endometriose é engravidar. Às vezes por causa da dor na relação, então ela não consegue ter uma relação completa, e às vezes por causa desse fechamento das trompas. Doutora, a gente está falando do caso das mulheres que conseguem engravidar mesmo com o diagnóstico. E a gente está falando daquelas também que sabem que tem a endometriose. Qual que é o prejuízo, né, quando essa descoberta ela é feita de forma tardia? Qual que é o indicado? É que realmente esse tratamento, esse diagnóstico venha precocemente? Existem níveis de endometriose, alguma que é mais grave, outra que é mais leve? Como é que funciona essa classificação? Então, assim, uma paciente que foi tardiamente diagnosticada com endometriose, às vezes é porque ela não sentia nada ou ela não tinha chances de ir ao médico. Quando ela não sente nada, os efeitos dessa endometriose diagnosticada tardiamente não tem muito problema. O grande problema são essas pacientes que às vezes não têm acesso a médicos e ficam com essa endometriose que só vai tomando mais essa pelve dessa paciente, trazendo os malefícios de infertilidade e de dor. Tem pacientes, às vezes, que a endometriose abraça o intestino e pode até contrair a luz intestinal, não deixando mais passar, né, as fezes, então pode causar uma obstrução. Então, a endometriose não diagnosticada ou não tratada quando tem sintomas, ela pode trazer malefícios, tanto que às vezes a gente tem que entrar com um cirurgião geral, porque tem que tirar aquele pedaço de intestino. Eu já entrei às vezes com um paciente que tinha muita dor para urinar, e eu tive que entrar com um urologista, porque a gente teve que refazer um pedaço da bexiga que estava todo tomado por endometriose. E era uma paciente que já estava vindo com dor, com sangramento na urina, e todo mundo falando que era pedra, que era... Então, foi subdiagnosticada. Então, sim, tem que ser feito um diagnóstico precoce, principalmente nas pacientes que têm dor ou que tem algum efeito. Então, por exemplo, efeito intestinal, efeito urinário, efeito de, às vezes, de sentir que a barriga não tá legal, e principalmente é o efeito sexual, que às vezes elas não conseguem ter uma relação. E aí a relação, tanto com o parceiro e para a vida dela, fica ruim. Então, às vezes, o pior problema da endometriose é o emocional, porque dói onde deveria ser legal. Doutora, a senhora falou dessa importância do diagnóstico, né, de procurar essa ajuda, e muitas vezes as mulheres acabam não indo por não saber, né, você não sente nenhuma dor, a gente tende a achar que tá tudo correndo bem, que tá tudo certo. A longo prazo, a endometriose pode causar algum tipo de câncer, por exemplo, câncer de útero? Existe alguma ligação entre essas duas doenças? Não. Por isso que muitas vezes a gente não... A paciente que é assintomática, a gente acaba nem tratando. E uma coisa que cura a endometriose é a menopausa. Por quê? Na menopausa você para de menstruar. Na menopausa seu endométrio atrofia. Os focos de endometriose também. Doutora, com relação à incidência dessa doença, a gente pode dizer que é algo comum? Se a gente fosse aí olhar para as brasileiras, é uma doença comum? Nos últimos anos houve um aumento? Qual que é a avaliação que a senhora faz? A gente teve sim um aumento por causa dessa coisa das mulheres menstruarem mais, ficarem mais tempo nesse período de menstruação. A gente está engravidando menos, então
O nível de falta da menstruação por gravidez ou amamentação também está diminuindo. Então, a gente acha, e a gente tem a ver também um pouco com grandes centros. A gente vê pacientes em lugares maiores, então em cidades grandes, com maior nível de poluição, essas coisas, a gente vê mais diagnóstico de endometriose, tá? Então, eu acho que tem um pouco a ver, a incidência está aumentando, porque a gente está dando mais diagnóstico, então os médicos estão prestando mais atenção para ver a doença, e não falando só, não, isso é cólica, é normal mulher sofrer. Não é assim. E outra coisa é essa dos grandes centros, as poluições, nosso tipo de alimentação, o estresse, que a gente acha que isso também propicia ou facilita a endometriose de acontecer. Então, você vai ver muito maior incidência de endometriose em grandes centros do que no interior. Doutora, eu gostaria que a senhora explicasse para a gente, né? Eu sei que às vezes pode até ser difícil de falar de escala de dor, mas, né, como é que a gente pode identificar quando é uma cólica normal e quando é algo que realmente está passando do ponto, que já pode ali levantar uma alerta? E eu não digo só com relação às meninas mais jovens, que às vezes estão no início do ciclo menstrual, mas para as mulheres como um todo, né? Do que a gente tem que ficar atenta? Como é que eu posso saber que aquela dor pode ser considerada normal, que tem realmente a ver com o período menstrual, e quando não é normal e eu preciso procurar ajuda médica? Então, assim, a dor nunca é bom. Mesmo que você não tenha endometriose, mas suas cólicas são muito fortes, você vai ter que procurar tratamento, porque não é normal doer tanto. Quando uma coisa te atrapalha ao ponto de você não conseguir trabalhar, não conseguir estudar, ficar com medo de ficar menstruada. Eu tenho pacientes que chegam em pânico no consultório porque falam assim, mês que vem vai acontecer a mesma coisa, doutor, eu não quero mais isso. Isso deixou de ser normal. Agora, se isso é cólica ou se é endometriose, aí tem que ir no médico mesmo. Aí a gente que vai fazer o diagnóstico e até chegar ao ponto de fazer uma cirurgia. Mas é o tal negócio, se é endometriose ou não é por causa da dor. Por quê? Dor não é normal. Se você está sentindo muita dor, mesmo que seja só uma cólica, não tá legal para você. Então, isso é anormal. Então, tem que buscar tratamento. Eu não tenho endometriose, é só cólica, então eu tenho que ficar com essa dor? Nananina, né? Então, é qualidade de vida. O problema da dor da endometriose é que, como esse sangue fica dentro da barriga, muitas vezes a dor não é só na menstruação. Começa na menstruação e só vai sumir quando esse sangue some. E às vezes demora, às vezes a paciente fica um mês inteiro com dor. Então, vai ter relação, mesmo que seja uma semana depois da menstruação, vai doer. Então, ela começa a ficar com medo porque é uma dor que é o tempo todo. Um dos problemas da endometriose é isso, é que quanto mais ela vai avançando, o período de dor começa a ficar maior. Então, não é só na menstruação. Aí vai da menstruação um pouquinho depois, até a hora da ovulação, e às vezes o mês inteiro. Mas, assim, o nível de dor, não tem um nível de dor que é considerado normal ou anormal. Tem um nível de dor que te incomoda. Esse tem que ser tratado, independente de ter ou não endometriose, porque dor não é bom. E com relação ao acompanhamento médico, o que é indicado, né? Quantas vezes por ano é o ideal visitar o ginecologista? E com relação aos exames, quais são os que devem ser feitos não só para diagnosticar a endometriose, mas também outras doenças, né? Como uma forma de cuidar da saúde como um todo, né, doutora? Isso. Eu sempre oriento, uma vez por ano, vir no ginecologista para conversar, para ver como é que estão suas menstruações, para ver se tem alguma coisa que está te atrapalhando, se você está com uma TPM ruim, como é que está a sua vida de dormir, de comer. Por quê? O emocional não é que atrapalha, mas ele influencia muito, e principalmente nós mulheres, eu falo que a gente é muito mais esponja. Então, muitas vezes a gente põe o negócio no stand-by e vai, mas você vai ver, você tá cansada, você não tá dormindo, você não tá comendo direito, e aí vem o problema da cólica, vem o problema da TPM, e às vezes a endometriose mesmo, quando a gente está em tratamento, se a paciente está bem,
a gente pede para vir todo ano. Pela Organização Mundial de Saúde, eles pedem a cada 2 anos. Mas eu acho sempre que é bom anual, por quê? Para você mesmo saber se está tudo bem com você, eu gosto de pedir exames de sangue. Então, como temos uma população que a gente come mal, a gente está mais estressado, então eu sempre gosto de pedir, saber como é que está um hemograma para saber se o nível de ferro, se está tendo anemia, se está sangrando demais ou não, glicemia, para ver a diabetes, para ver se está legal o seu tipo de alimentação, os colesteróis, que tem muito a ver com o que a gente come, e a tireoide, que é uma doença que é extrema, não é que é comum, mas é mais fácil da gente diagnosticar na mulher. Então, são os exames de sangue que eu sempre peço. Um ultrassom pélvico, para a gente ver como é que é esse útero, esses ovários, ou transvaginal. E o Papa Nicolau, que ele é super importante. Aí já não tem mais nada a ver com a endometriose, mas ele tem a ver com cuidado. Por quê? No Papa Nicolau, a gente vai conseguir ter uma noção de como é que você está de um ponto de vista ginecológico, no sentido de sua flora vaginal tá boa, você não tá com nenhuma infecção, sua imunidade tá boa, existe chance de ter algum tipo de doença sexualmente transmissível, existe chance de ter um pré-câncer ou um câncer de colo, e só o Papa Nicolau vai me dar isso. Não tem ainda um exame que vá substituir ele. E ele é um exame bom e barato. E que normalmente não tem que doer. Se dói é porque tem alguma coisa errada. Ou quem está colhendo está fazendo mal, ou você pode estar com uma infecção ou alguma doença. Doutora, o nosso programa está se encaminhando para o fim, mas eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem, né, para as mulheres, não só para elas, para todo mundo, né, dessa importância do que a senhora falou, de cuidar da alimentação, né, de cuidar do estresse, enfim, de como a saúde ela é um todo, né, e não só um ponto isolado. É isso mesmo. Por isso que uma das coisas, por exemplo, que a gente estava falando de endometriose, por que dá mais em grandes centros? Por quê? Porque provavelmente a gente está mais desequilibrada, tem mais poluição, a gente come mal, tem mais estresse. Então, nós mulheres, e eu falo de conhecimento próprio, a gente é muito esponja. Então a gente vai absorvendo as coisas e às vezes a gente não solta isso. E às vezes, num exame, numa conversa com o seu ginecologista, a gente consegue ver algumas brechas, algumas coisas que a gente fala, ó, não tá certo isso. Às vezes vem a paciente só com uma candidíase, e aí eu pergunto, por que será que você está tendo essa candidíase? Tratar a candidíase é fácil. Agora, eu quero saber por que você está tendo essa candidíase. A endometriose, as cólicas, a TPM, insônia, depressão, tudo isso pode ter uma base numa doença ginecológica. Ou, às vezes, ela é um sintoma do que você não está em equilíbrio. Por isso que é muito importante esse cuidado. Eu acho que para você cuidar dos outros, você precisa se cuidar. E esse é um mínimo cuidado que você vai ter com você mesma. E poder conversar com esse médico. Não é só pedir exames, é poder falar mesmo. Falar assim, olha, eu não sei, eu acho que isso não é normal. É poder ter essa abertura. Porque muitas pacientes, às vezes, que eu dou o diagnóstico de endometriose, elas já estão há muito tempo com essas dores e elas acham que isso é normal, que mulher tem que sofrer. E não é isso. Por isso que, às vezes, o diagnóstico acaba sendo tardio, às vezes por culpa nossa mesmo, que a gente acha que é assim. E não é. Se tem alguma coisa que está te incomodando, você tem que poder expor isso. E nós, médicos, o nosso objetivo não é tirar doença, é te dar qualidade de vida. Porque é para sempre. Então, a gente já começa a se cuidar de agora. Os exames que eu peço, tratar uma endometriose, não fique ruim para frente. E não é só o agora. Por isso que é super importante esse cuidado. E é super importante você ter alguém que você possa falar. É super importante que você tenha essa abertura. E nunca achar que isso é normal, que o ruim é bom. Não pode. Doutora Karen, muito obrigada pela participação no nosso programa de hoje, por todas as explicações e alertas. Muito obrigada. Eu espero ter ajudado. Eu tento explicar do jeito mais simples
Mas claro, se vocês tiverem qualquer dúvida, se quiserem entrar em contato, eu estou em todas as redes. Então, assim, é super tranquilo. Para mim é um prazer estar podendo passar essas informações. Esse foi o Alesp Conecta de hoje falando sobre endometriose. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.